iremos estudar sobre fornicação, casamento nos tempos bíblicos, e o casamento formal aceito pela igreja formalista e legalista nos tempos de hoje. Queremos estudar como a igreja impôs um legalismo que se tornou uma doutrina e se tornou, na verdade, um peso para muitas pessoas. Vamos estudar a luz das Escrituras. Tudo que for falado tem que ser nas Escrituras, exceto algumas palavras que temos que recorrer aos dicionários, recorrer à tradução, à vernácula, que é a origem da palavra. Essas coisas, às vezes, são necessárias serem buscadas nos livros para sabermos o significado delas. Hebreus capítulo 12. Todos acharam, irmãos? Amém. Iremos falar sobre Esaú. Versículo 16 e versículo 17, que diz: E ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Podeis assentar. Todos lembram certamente a história quando Isaac deu a bênção a Jacó. Esaú, chegando por último, com lágrimas, disse para o pai: me abençoa, não tem uma bênção para mim. Mas a Escritura diz que ele não achou lugar de arrependimento, porque as suas lágrimas eram de revolta, de raiva, de perda, frustração. Ele não achou lugar de arrependimento. Esaú casou com duas mulheres do povo Eteu, filhas de Et, e eram pessoas estrangeiras, e estas mulheres aborreciam sua mãe e aborreciam seu pai. Aqui diz que ele era fornicário e profano, porque por um manjar ele vendeu o direito da sua primogenitura. A princípio aqui, não é? A princípio, a palavra fornicário, fornicação, porque ele passou os limites, casando com pessoas, se unindo com pessoas que não eram da linhagem da família. O que aborrece ao Senhor, nós fazemos aliança com pessoas estranhas. E no passado também foi dito que a nação, o povo de Israel, os homens, não casassem com mulheres estranhas, para que não fossem corrompidos. E Esaú não ligava, nem pela sua primogenitura, nem por santidade, nem pela ordem da família, o respeito com seu pai e sua mãe. Então a Bíblia chama ele de profano e fornicário, por causa da vida que ele levava. A palavra fornicário, então, era usada não somente pelo sexo ilícito, né? Profano, mas também por outras questões em que a palavra era aplicada. Agora, irmãos, a Escritura no Novo Testamento, né, em algumas passagens, fala sobre este pecado, sobre a fornicação. Depois nós vamos explicar para os irmãos de onde veio esta palavra, o que era verdadeiramente esta palavra, que hoje ela é usada muito indevidamente e erradamente. Nós temos algumas passagens falando um pouco mais. Não vou recorrer a muitos textos, são mais dois textos. Leiam em Efésios 5. Efésios 5, onde o apóstolo Paulo continuava exortando a respeito de alguns pecados, os quais condenam as pessoas, se elas continuarem na prática. Efésios 5, que diz: porque bem sabeis isso, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, o fornicário, ele não herdará a vida eterna.
certo? É um pecado, pelo qual está bem claro nas Escrituras, que a pessoa que pratica fornicação não herdará a vida eterna. Gravem isto. Vamos para o livro também do Apocalipse, capítulo 21, que também fala com outras passagens sobre esta palavra. Em algumas traduções é mudado para outra palavra, tá? Mas é a mesma coisa. Apocalipse 21, versículo 8, que diz: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte, é a morte eterna. A primeira morte é a do corpo, e a morte eterna é o isolamento completo, total, definitivo, eternamente, de todos aqueles que praticarem ou morrerem na prática desses pecados. Hoje, nós temos nos dicionários da língua portuguesa que a palavra fornicário é o sexo antes do casamento. Fornicário é isto, adotado, não é, por todos que atualmente, né, conhecem o dicionário da língua portuguesa. Fornicário é o ato sexual de pessoas que se antecipam antes do casamento. Mas na verdade que esta palavra não era exatamente assim. A palavra fornicário, fornicação, era o nome de um arco ou uma abóbada. Você sabe que Roma adotou fazer as construções, a arquitetura em arco, que dava uma sustentação. Então, fornicação ou fornicário era o arco que havia nas casas, nas grandes construções. E havia em algumas casas dessas que tinha este arco, aonde habitavam prostitutas. Essas mulheres prostitutas, algumas delas sem pai e sem mãe, não é? Servas de um determinado senhor, e ganhavam com elas, como existe hoje. Estas prostitutas podiam ficar dentro da casa, podia ter a porta, se exibir, mas não podia passar da abóbada, do fornicário, que elas não podiam sair dali. E os homens iam a esses lugares para se prostituírem, se relacionarem com essas mulheres prostitutas. Fornicário, então, não é exatamente o ato sexual antes do casamento. É o nome, pode procurar na internet, pede, né? Vocês podem procurar que lá vocês têm tudo isso. Eu, na verdade, né, aprendi lá por um pedido de um irmão, e nós escrevemos e mandamos para ele. Então, fornicário é o arco debaixo das portas, aquele arco feito de tijolos assim, deitado em pé, né? Aquilo chamava-se fornicário, fornicação, ou abóbada, que é também uma coisa, uma construção côncava, assim. Então, as prostitutas morando nessas casas, em que havia um senhor dono delas, né? Elas ali ganhavam, e o dono também, com a prostituição. Os homens iam a esse lugar em Roma para se prostituir. Aí então veio a ideia: fornicação é a prostituição, pecado de prostituição. Agora, por que então que uma pessoa antes do casamento recebeu, não é, este nome, fornicário? Porque ele passou a porta, ele praticou um ato sexual de uma pessoa que não é seu cônjuge, não é sua esposa, não é a sua varoa que convive debaixo do teto. Agora, estão aplicando a palavra fornicário, o ato de fornicação, a uma família que estão unida há tempo ou pouco tempo, debaixo do mesmo teto, sendo cristão ou não, porque não tem um papel timbrado das nossas autoridades, vinda de cartório, feitos, esses papéis são feitos pela mão dos homens,
com uma assinatura autenticada, dizendo: Maria e José foram casados no dia tal. Muito bonitinho, muito bem. Não é pecado essas coisas. Mas qual é o pecado que está no meio do povo de Deus? O pecado está em dizer que uma família que não tem esse papel, que já tem seus filhos, ou que não tenha filho, são fornicários. O homem que honra sua esposa, esposa que honra seu esposo, vivendo debaixo do teto, não estão vivendo em fornicação. E isso é um ensino diabólico nas igrejas, que tem perdurado por muito tempo. Porém, alguns líderes, pastores, já foram despertados a esse respeito. Mas a maioria do povo anda na sua ignorância, pecando com seus lábios, assentando-se na cadeira de Moisés, falando do que não sabe. Vamos falar do primeiro casamento. Quem lembra o primeiro casamento? Adão e Eva. Adão casou com quem mesmo? Com ele mesmo, não foi com Eva não. Eva foi o nome que ele deu, foi com ele mesmo, porque ela foi tirada da sua costela. Bom, qual era o papel e o documento que tinha naquela época? Quem era a autoridade que presenciou aquela união? Quem foi que confirmou aquela união, lembram? Adão pelo Espírito. Então deixará o homem, seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois na sua carne. Ali não tem nada que vai ter uma festinha, tem que ter um sacerdote, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Isso é um formalismo, é uma coisa formal que foi criado primeiramente pela Igreja Católica, porque antigamente quem casava as pessoas era a Igreja Católica. Vocês precisam pesquisar, e quem estiver ouvindo precisa saber isto. E eu quero dizer algo sobre o casamento realizado pela Igreja Católica, a respeito dos evangélicos quando o Brasil foi descoberto. Precisamos ter conhecimento e falar com base, com o pé no chão, não voando nas nuvens, seguindo uma sequência de ilusão e de doutrinas fora das Escrituras. Abraão mandou então um servo chamado Eliezer a buscar uma esposa, uma noiva para o seu filho Isaque. Lembram da passagem? Vocês podem me mostrar nas Escrituras como foi feito aquele casamento? Vocês lembram como foi feita a união? Amém. Quando Eliezer trouxe, veio com a varoa, Isaque tinha saído ao campo para orar, levantou os seus olhos e viu que vinham os camelos. E ela também levantou os seus olhos e viu que vinha um varão. E ela perguntou a Eliezer: quem é aquele varão que veio ao nosso encontro? Disse ele: aquele é meu senhor, filho do meu senhor. E ela desceu do camelo e cobriu-se com um véu. Chegando ambos perto na hora do casamento, da união. Casar significa unir. Unir, casar. Está vendo isso aqui? Esta peça não casa aqui, viu? Nem aqui. Não casa, ela casa aqui. Chama-se casamento. Casamento é a união de duas peças. As pessoas precisam aprender português. Casamento não é festividade com um documento. Isso é o que as pessoas colocaram na sua mente, tão fraquinha. É igual a palavra gilete. Gilete não é a lâmina de barbear, gilete é a marca. Mas as pessoas foram condicionadas a acreditar assim. Vou fazer o quê? Maquita. Todo mundo pôs na cabeça que maquita é a máquina que corta mármore. Não, maquita é marca. Porque ela foi a primeira a ser fabricada, a cortar pedra. Eu tenho maquita furadeira, eu tenho maquita plana, eu tenho maquita esmerilhadeira, eu tenho maquita serra tico-tico, e assim eu tenho maquita que corta mato, tudo é maquita. Mas as pessoas aprendem uma coisa e é difícil tirar, ficam com a mente cauterizadas. Igual animal, só faz aquilo que foi adestrado. Não tem uma cabeça para entender. Julgando e falando do que não sabe. E acredita nos líderes que continuam ensinando errado. Mas sabe por que hoje eu ensino certo? Porque, irmãos, eu combatia com os líderes e os pastores quando falavam coisas erradas. Eu dizia e perguntava: isso está escrito? Vamos lá. Isaque então ouviu o servo falar
tudo o que foi feito, e ele tomou a Rebeca, levou-a para a tenda da sua mãe, onde ele habitava, e ali os dois se uniram, não é? A Bíblia diz que entrou ele a ela e se tornaram-se marido e mulher. Onde, diante de Deus, que uma pessoa como Isaac e Rebeca é chamada de fornicário. Rebeca era pura e virgem, Isaac era puro e virgem, não se envolveu com mulher como profano Esaú. Mas por que não houve uma festinha? Porque não tinha um cartório nem autoridade da época para fazer o casamento. Abraão, quando viu, os dois já estavam unidos. Abraão, quando soube, Isaac já estava com a noiva dentro da sua casa, da sua tenda. E era fornicação? Era fornicação coisa nenhuma. Era a bênção de Deus, união de Deus. Glória a Deus. Bom, Maria e José estavam noivos, preparando-se. Na época dele já tinha festinha de casamento, né? Feita às vezes no lar. Não era nada dentro do templo de Jerusalém. Casamento nunca foram feitos no templo de Jerusalém. Quem criou o casamento dentro do templo foi a Igreja Católica para faturar. Não vem com essa não, que está na história, e essa é verdade. Nem discutam comigo, que eu não vou ficar respondendo ninguém. Sei muito bem disso. Não preciso ficar dando satisfação a quem não sabe. Vai aprender, vai estudar. Quem criou a ideia de fazer o casamento dentro do templo foi a Igreja Romana, para faturar em cima de cada casamento, inclusive batismo de criança. Mas no tempo de Jesus os casamentos eram feitos nos lares. Não era necessário estar um sacerdote para fazer o casamento. Não era necessário. Estou dizendo isso para vocês. Não existe mandamento nenhum a esse respeito. A esse formalismo, esse legalismo que foi criado pelas igrejas evangélicas. Eu não sou evangélico, eu sou cristão. Glória a Deus. Amém. Então, o anjo apareceu para Maria e anunciou que ela teria um filho, seria um filho de Deus, gerada pelo milagre do Espírito Santo. E ela disse: cumpre-se na sua serva, seja feita a vontade do Senhor. José intentou deixá-la, sabendo que já estava grávida. Mas o anjo falou com ele para ele não temer, porque o que estava sendo gerado nela era do Espírito, que seria um santo servo de Deus. Então, irmãos, a festa do casamento não foi possível. E ele queria abandoná-la secretamente. Então, ele a recebeu em sua casa. Estavam vivendo em fornicação, né? Em concubinato, deve ser, como as igrejas ensinam, incute na cabeça dos inconstantes, pessoas que não têm entendimento e a revelação do Espírito e aceita qualquer coisa que se ensina. Nós precisamos crer na palavra do Senhor e ficar firmado, ainda que venha doutor da lei tentando-nos ou querendo nos convencer. Temos que ficar firmes na palavra. Aleluia! Não existe pecado nenhum quando uma família vive junta e não tem um documento. Mas chega para mim: pastor, eu quero me casar no cartório, eu já tenho minha esposa, eu vivo com ela há 10 anos, 5 anos, 6 anos. O que o senhor diz? Pode ir lá, isso é coisa de vocês. Porque se uma família está unida já há muito tempo, todos dois cumprindo o papel de esposo e esposa, a bênção de Deus está sobre eles. E se um respeita o outro, ali não existe pecado de fornicário, ou outro comum, como chamam aí, concubinato. Concubinas eram as mulheres as 700 mulheres que Salomão tinha. Aquilo era concubina, não eram suas esposas, sua esposa. Porque Deus não fez 2 esposas para Adão, Deus fez uma. No princípio foi assim: Deus fez uma, Davi pecou, outros pecaram, e assim foram pecando. Todos aqueles que tiveram 2 esposas sofreram, padeceram e trouxeram problema para dentro dos lares. Todos, porque Deus não dá a bênção disso aí. Todos eles, inclusive Jacó. Todos eles padeceram por essa causa. Mas no princípio Deus fez o homem e fez uma esposa. Uma só. Segundo as Escrituras. Como Jesus tem uma noiva. Esse negócio que Jerusalém é uma noiva e a igreja é outra, não existe. É uma noiva só. Dos 2 povos de seu apóstolo Paulo, Deus tirou a barreira de separação e dos 2 povos uniu, fez um povo só. Mas quero dizer ainda mais uma coisa então, irmãos. José e Maria
Eles sabiam que a partir do momento que o homem toma uma mulher, não é, e decide se unir com ela, não era necessário apresentar para ninguém. Tem tanta história na Bíblia. Quando os benjamitas foram quase dizimados, aí sobrou 200 homens por causa daquele caso que os benjamitas fizeram com a mulher de um homem. Aí ela morreu, era sua concubina. Na verdade era concubina porque a mulher não vivia com, às vezes, mas estava fugindo. Aí ela chegou perto, passaram a noite com a mulher, abusaram da mulher, e quando ela veio chegando de madrugada, chegou perto do limiar da porta, ela caiu morta. Ele pegou a sua concubina, botou em cima do seu animal e levou para casa. Lá ele cortou ela em 12 pedaços e mandou um pedaço para cada tribo. Aquilo foi uma revolta. Se uniram e perguntaram: quem foi que fez isso? Então ele explicou por que ele fez isso, porque ela já estava morta, não é? Já que era isso que eles queriam, então não é isso que vocês gostam, um pedaço da minha esposa para cada um. Aí se revoltaram e foram contra os benjamitas, quase acabaram com a tribo. Por fim, se arrependeram, sobrou acho que foi 200 homens, não me lembro bem. Não me lembro bem. Então não tinha uma varoa para eles. Aí o que fizeram? Deram roupa para eles, deram calçado, se arrependeram do que fizeram. Porque foi uma destruição terrível, foi uma mortandade terrível. Quase dizimaram mesmo a tribo. Então começaram a cogitar como arrumar a esposa. Aí alguém falou: tem um rancho de que o pessoal se reúne, tem umas moças, tem em tal lugar. Aí eles falaram para eles: vão um grupo de vocês e cada um põe a sua mulher. E foram lá, e cada um foi lá no laço e panhou, cada um panhou uma varoa. Mas faltou, eu não sei se era 600, aí ficou faltando 200, algo assim. Depois vocês veem a história, é tanta coisa na mente. Mas então, irmãos, simplesmente eles pegaram as varoas, cada um com a sua esposa. Fornicação, irmão, é a pessoa que vai se prostituir com a namorada, sabe? Se deitar com a namorada, se deitar hoje, se deitar amanhã. Isso é pecado de fornicação, de adulterão, está rasurando o que Deus estabeleceu, né? Adultério não é só contra o cônjuge varão ou cônjuge varão. Adulterar é rasurar. É como eu pegar essa Bíblia aqui, pegar o versículo 12 aqui e fazer uma outra Bíblia e mudar isso aqui. Eu adulterei, entendeu? Então a pessoa, quando pratica as coisas fora da lei de Deus, ele está adulterando, ele está fornicando, ele está se prostituindo, o que está tornando profana a sua vida. É a mesma coisa. Esse negócio de pastores por aí na internet, em tal lugar, não sei aonde, ficar explicando um monte de coisa dizendo que é diferente uma da outra. Irmãos, os pecados são os mesmos. Eles passam o limite, eles passam o arco, passam, né, a fornicação. Como está aqui, como nós lemos no dicionário. Fornicação é o arco desta porta aonde moravam as prostitutas, não é? Pertencente a um senhor. Eram mulheres que não tinham família, tá? Eram prisioneiras, escravas, e serviam esses homens para a prostituição, como ainda existe isso hoje. Então, fornicação era quando elas passavam aquilo ali. Então elas não podiam ficar dentro de casa, mas não podia passar daquele arco, não podia passar da fornicação. Então, colocaram assim: fornicação, um ato sexual, um lugar de prostituição. José não praticava isso, nem Maria, todos dois eram santos. E há muitos textos aqui que nós vemos as uniões na maior simplicidade. Hoje, se uma pessoa chega numa igreja que não tem um documento dado pelo ímpio, documento de casamento, as pessoas leigas, sem entendimento, com mentes cauterizadas, dizem que esse casal estão vivendo em fornicação. Isso é mentira do diabo. E essas pessoas são coagidas, muitas vezes se sentem fora do ambiente, repugnadas porque não tem R$800, 700, eu não sei quanto, para fazer um casamento pela mão do ímpio. Quando que o ímpio pode abençoar um cristão? Nunca, nunca, nunca. Vamos lá. Nós temos uma revista chamada Eclésia. Parece que foi a primeira revista evangélica lançada falando sobre a história do Brasil e a história da igreja evangélica. Uma das primeiras igrejas evangélicas veio para o Brasil foi a igreja presbiteriana, depois a igreja cristã do Brasil, depois as outras demais igrejas, presbiteriana, Deus e Amor, e assim por diante, Assembleia de Deus. Então,
até o tempo em que veio aqueles fundadores da Assembleia de Deus para cá, antes deles um pouco, a igreja evangélica do Brasil, apelidada de Bíblia, os Bíblias. Os cristãos, os Bíblias da época, os evangélicos daquela época, ainda não tinha esse apelido evangélicos. O apelido era Bíblia. Depois crentes, protestantes, hoje evangélicos. Eles não tinham a liberdade de cultuar como hoje. Naquela época, assim que o Brasil foi descoberto, quem fazia o casamento, tanto religioso quanto civil, dando um documento da religião. Eu me lembro do documento. Era a Igreja Católica. A Igreja Católica foi oficializada a fazer os casamentos. Os casamentos eram reconhecidos, feitos pela Igreja Católica. Como a Igreja Católica não aceitava outra igreja querer dominar ou estabelecer-se no Brasil, por se achar ela senhora até hoje, ela se acha senhora, e pode ser que por um tempo ela revigore novamente, pode até ser que o anticristo e as autoridades persigam as igrejas evangélicas e coloquem a católica lá em cima. Isso pode acontecer. Mas então a Igreja Católica negava o casamento aos bíblios. Se eles quisessem se casar, eles teriam que ser católicos. Até temos filmes antigos que algumas crianças não eram batizadas se não fossem católicas. Então, para a família era um horror. A criança era descomungada. Não tinha comunhão com a igreja nem com o céu, era perdida. E a pessoa também que não pertencesse à igreja católica era tido como maldito, descomungado. Então eles criaram na mente das pessoas esta ideia, levando as pessoas a acreditarem que só seriam abençoadas se fizessem parte da igreja católica. Os evangélicos, então, nós temos a revista, tá? Eu vou colocar textos dessa revista nessa mensagem. Depois, se quiser, pode ler. Então, os cristãos, os evangélicos, casavam-se entre si, como era feito no passado. E ninguém naquela época era chamado de fornicário, porque não tinha o documento da Igreja Católica. Imagine se a lei muda novamente e os casamentos só são reconhecidos, feitos pela Igreja Católica, e você tem que ir lá fazer alguma coisa, ou aceitar, ou participar de qualquer coisa, como fazer uma reza, por exemplo. Olha, você vai ter que fazer um texto para poder ser batizado aqui, ser casado aqui. Como é que ficaria então? Será que seriam chamados fornicários também os crentes que não quisessem se casar lá pela obrigação? Nós vivemos uma época perigosa, em que doutrinas dos homens, criadas pelos homens, são mais aceitas do que a própria palavra do Senhor. Fui da época, como eu sou da época ainda, nesses quase 40 anos do Evangelho, vi pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, que a igreja negava o batismo nas águas, porque casais não eram casados no cartório. Eram casados diante de Deus, viviam bem, davam um bom testemunho, tinham uma vida correta, uma vida perfeita. No entanto, a igreja negava o batismo, negava a comunhão, porque não tinha um documento dado pelo ímpio. Quem dava o aval, quem dá o aval hoje é o ímpio. O ímpio dá um carimbo, você tem um documento de cartório, pronto, você está abençoado. Como pode pessoas de fora ter autoridade, ter o Espírito Santo para abençoar? Pastor, o senhor esqueceu de uma coisa. Sim, pode falar. Está escrito, obedecer a vossas autoridades. Eu não estou dizendo que é desobediência a Deus você não ir no cartório. Estou explicando que a igreja não deve negar a comunhão, o batismo, e nem deixar de receber as pessoas que vivem juntas, são casadas diante de Deus. Façamos de conta que, novamente o microfone, isso aqui estragou. Esta peça tem uma parte vermelha, tem um nome, tem um registro, que realmente encaixa perfeito aqui. Mas então, eu não encontro este par perfeito para cá. Encontro um outro que forma um par perfeito, mas não tem nome.
não tem registro, mas encaixa perfeitamente. Casa perfeitamente. Como eu vou dizer que isso aqui está errado? Se está casado, está unido, está um se dando bem com o outro. Infelizmente, nós vivemos época em que as pessoas têm muita falta de sabedoria. Disse Jesus: errai não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. No tempo então em que a igreja evangélica estava aqui, em que a igreja católica dominava, os templos eram apedrejados, vidraças eram quebradas, os bíblias muitas vezes eram perseguidos, templos eram incendiados, enterros nos cemitérios eram negados, porque era tudo feito pela igreja católica. Empregos era difícil para os bíblias, muito difícil, que a maioria dos portugueses e outras pessoas não gostavam, eram católicos doentes de morrer, e eram ensinados a não compartilhar emprego com essa turma. Então era muito difícil, até que veio esse tal de Daniel Berg, esse fundador da igreja Assembleia de Deus, que veio, na Vinc, né? que veio, acho que é da Inglaterra, né? E lá eles tinham conhecimento, Suécia, eu sei que eles tinham conhecimento com gente grande lá, e isso trouxe uma influência, porque eles não eram uma pessoa tão simplesinhas, eles eram pessoas influentes, e juntamente com Dom Pedro, não sei das contas, ele conseguiu uma amizade, e nessa amizade ele conseguiu essa liberdade de cultuar, ainda que permaneceu durante muito tempo essa rixa. Depois o casamento passou para coisa do governo, do Estado, em que tem que haver o cartório, o dono do cartório, e isso foi modificado. Hoje, na concepção dos evangélicos, uma pessoa que não tem um documento está vivendo em fornicação. Quem fala isso contra o seu irmão vai ter que pagar, porque a palavra do Senhor Jesus disse: por tuas palavras tu serás condenado, e por tuas palavras tu serás julgado, porque nós só podemos, irmãos, utilizar as coisas, palavras, se nós temos certeza do que estamos falando. Então os casamentos, tanto nas Escrituras, quanto no tempo do descobrimento aqui no Brasil, eram feitos na maior simplicidade. Vamos falar um pouquinho da Alemanha. A Alemanha. No tempo em que a Alemanha se desvinculou do Vaticano, da prisão religiosa, através de algumas pessoas, incluindo John Hus e também Martinho Lutero. O Martinho Lutero entendeu que ele não tinha que ficar sem casar. Isso era uma doutrina antibíblica e diabólica. Padres que não casam, sacerdotes eram casados, o sumo sacerdote tinha suas esposas, alguns poderiam ser inúteis, mas não como doutrina, como base de uma igreja. E ele então, sendo um homem sábio, ainda criticado por causa das suas teses, Deus tirou a Bíblia do domínio do catolicismo e colocou na mão das pessoas, dos povos, dos alemães. Os alemães foram muito abençoados por isso naquela época. A ciência aumentou, Deus abençoou muito a Alemanha. Então, Martinho Lutero casou com uma das freiras, Catarina von Bora. Nome engraçado, Catarina von Bora. Então o casamento foi feito entre eles na maior simplicidade. Documento? Que documento? Era completamente diferente, irmão. O povo adora legalismo. O pessoal gosta de cartãozinho, gosta de ser carimbo, ser carimbado pelo homem. O pessoal adora papelzinho escrito com assinatura bonita. O pessoal gosta de ser mandado. O povão gosta de ser enganado. Gosta de burocracia. Quantas pessoas gostam de igreja muito organizada? Ele tem uma impressão que aquilo ali é correto, porque tem inúmeros documentos para assinar. Tem um monte de gente aqui para falar sobre todas as atividades da igreja. Secretário disso, secretário daquilo, secretário de finanças, secretário não sei de quê. A igreja está cheia de coisa, está mais organizada aparentemente do que o Brasil. De tanta burocracia, tanto papel para assinar e papel. O pastor não tem tempo de conversar com ninguém, nem pode estar no meio do povão. Ele tem que estar num escritório e as pessoas têm que receber uma senha para falar com o pastor, porque ele está assinando um monte de coisa. E o povo gosta disso. O povo gosta disso. Mas eu sou simples como o Senhor. Ensino na simplicidade. Aleluia. Para mim, um casal que chega aqui na igreja
Graças a Deus que eu não sou mais o único pastor, existem vários pastores em algumas igrejas que já não olham mais por essa coisa, que viram que é coisa do homem. Alguns pastores caíram na realidade e enxergaram a verdade. Se vem um casal aqui, irmão, o casal mora ali na esquina, nunca foram em cartório, vivem bem, o marido é trabalhador, a esposa é uma ótima dona de casa, cuida dos seus filhos, exorta os seus filhos, o esposo é exemplar, veio aqui para a igreja então e querem ser cristão. Alguns já vêm naquele pensamento, pastor, a gente não é casado não. Eu digo, mas quem foi que disse para vocês que vocês não são casados? Você não vive junto? Ou vive um na casa do pai e da mãe, de vez em quando se encontra por ele? Não, não, a gente mora junto, então vocês estão casados. Aos olhos de Deus, vocês estão casados. As autoridades não sabem porque não tem um documento que a ficha de vocês lá. Mas lá na ficha de Deus está lá escrito que você tomou ela por esposa e ela aceitou conviver contigo. E diante de Deus vocês estão casados. Amém. Glória. Irmão, ninguém me convence. Pode brigar, pode me bater, pode fazer o que quiser. Ninguém vai me convencer. Pode chorar, pode espernear, pode trazer seu doutor das contas. Para mim não interessa, vai entrar aqui e sair daqui. Eu fico com a palavra. Aleluia. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. E quem continuar ensinando que um casal que vive junto está em fornicação, vai se dar conta diante do Senhor. E essas palavras são palavras de maldição contra a pessoa que pronuncia, contra as almas, contra as vítimas. Por isso que Tiago diz muito de vós, irmão, não quereis ser mestres, porque recebereis mais duro juízo. Ai daquele que ensinar coisas erradas. Ai daquele que carregar julgo em cima das pessoas só por causa do formalismo, a forma como criaram, ou do legalismo, leis criadas pela igreja que é colocada como coisa santa e absoluta. Como pode? A igreja nega o batismo nas águas para um casal e o Senhor batiza o casal com o Espírito Santo. Como pode ser isso? Se o Espírito leva a pessoa a ser batizada com o Espírito Santo, muitas pessoas na terra, Deus deu a elas, e elas receberam esta experiência maravilhosa. Sou testemunha de algumas, que antes do batismo, não tendo documento de cartório, foram batizadas com o Espírito Santo. Uma coisa maravilhosa, irmãos. Uma coisa gloriosa. E na igreja, se algum casal jovem estão namorando, mas não tem dinheiro para fazer nem a festinha, como hoje toda jovem quer fazer, até criaram tanta coisa no casamento, dá até, sinceramente, desculpa, eu não gosto, mas tudo bem, criam tanta coisa, sinceramente, eu olho assim, meu Deus, o que é isso? Mas tudo bem. Isso foi condicionado à cabeça das mulheres e dos rapazes, né? A mulher fica sonhando com aquele jeito, tem que ser tudo ali, um monte de gente, aquela coisa toda. Tudo bem, né? É gosto. Mas irmãos, então o casal chega para mim e diz, pastor, a gente não tem dinheiro para pagar um documento e nem quanto mais para fazer uma festinha, pastor. Só não tenho, eu tenho um lugarzinho lá, eu tenho um quarto, uma cozinha, um banheiro. E ela decidiu querer viver comigo. O que eu faço? Se vocês quiserem, nós vamos casar vocês diante das autoridades de Deus que estão aqui. Aleluia. As maiores autoridades abaixo dos anjos que estão na terra é o povo de Deus, que estão na presença do Senhor. Ah, então nós vamos marcar o dia. Sim. Nós vamos apresentar os irmãos. Eles estão casados diante do Senhor. Porque para Deus vale uma união com presença de outras pessoas. Se um casal jovem chega para os pais e dizem, os pais amigos não, nós queremos nos unir e casar, então nós vamos orar por vocês dois. Diante de Deus, ali foi feita a união. Ah, mas o pastor não soube. Mas foi feita a união, tinha gente presente. Não foi feito nada escondido. Não houve nenhum relacionamento escondido. Foi feito diante da presença de alguém. Isaac casou diante de quem? Do poderoso e do Eliezer e das pessoas que estavam ali. Os varões que foram com ele e as varões que vieram com ela. Não estavam só os três ali não, irmão. Leiam a história. E ali ele a recebeu como esposa. E ali foi feito. E assim seja. Em nome do Senhor Jesus.
Então, irmãos, o casamento é quando duas pessoas são unidas. Não interessa se foi no cartório, se foi na igreja, ou se foi perante outras testemunhas. Foi feito um casamento. Casamento é isso. E estas pessoas que foram casadas ou unidas na sua ignorância lá fora. Por exemplo, pastor, eu não conhecia nada da lei de Deus, eu conhecia minha namorada, eu estive com ela, nós nos unimos e nós vivemos juntos até hoje. Continue vivendo junto. E se querem servir a Jesus, venham servir a Jesus. E se vocês traíram um ou outro, mas já perdoaram e estão vivendo juntos, todos os pecados de vocês também são perdoados pelo Senhor. Porque a Escritura diz no livro de Atos que Deus não faz conta do tempo da ignorância. Imagine uma pessoa que chega para mim, pastor, eu matei 5 pessoas, fui preso, estou arrependido, o que eu faço? Eu quero servir a Jesus porque eu ouvi falar dele. Sinto muito, você praticou o pecado, você vai ter que dar um jeito, tem que dar a vida a essas pessoas, né? Tem que voltar a dar a vida, porque tem igreja que diz que a pessoa tem que voltar lá para a mulher que abandonou, que deixou, que a mulher já está com outro marido, já tem não sei quantas pessoas na família, já nasceu tantos filhos. Aí vem para a igreja, pastor, esse aqui é meu esposo, mas a minha vida lá fora foi assim, eu tive meu primeiro marido, ou o esposo, né, vem falar comigo, eu tive minha primeira esposa, nós separamos, agora ela já tem a vida dela lá, está casada, de novo, já tem seus filhos, e eu tenho assim, essa minha esposa atualmente, a gente tem um filhinho, coisa e tal, mas a gente quer servir a Deus. Como é que fica a nossa situação? Todo o teu pecado foi perdoado, e é perdoado desde que, a partir desse momento, você realmente nunca faça o que você fez de novo, e ela também honre você como esposo, e você a honra como esposa. Porque se eu, pastor de uma igreja, digo que ele tem que voltar para a esposa dele, isso é antibíblico, do tempo da ignorância dele. O que matou também, ele tem que voltar lá atrás e dar vida às pessoas, ressuscitar as pessoas que ele matou, para desfazer o pecado. A colocação é essa. Se a pessoa tem que voltar atrás e refazer aquilo que foi desfeito, então o indivíduo que matou também tem que dar a vida. O que tem que ser desfeito quando a pessoa se converte por exemplo, a pessoa se converte, pastor, eu tenho minha esposa, mas eu tenho uma outra mulher. Desfaz da outra e fica com a tua esposa. Isso tem que desfazer. Pastor, eu estou aceitando a Jesus, mas na época eu estava no mundo, eu roubei. E com esse roubo eu comprei um carro. Então você desfaz. Hoje você vai desfazer, o diabo vai te levar. Aqui nós temos irmão, como não é, o diabo apanhou tudo que ele adquiriu mal. Porque a Escritura diz, ai daquele que ajuda na sua casa bens, mal adquiridos. O que Zaqueu fez? Zaqueu então devolveu aos pobres, dividiu aos pobres metade dos seus bens e devolveu 4 vezes mais do que ele tinha defraudado. Isso sim, porque estava no seu poder, estava no seu domínio. Mas algo que já passou, que já não está no domínio da pessoa, aquilo acabou. Se ele roubou da pessoa, o vizinho ainda está vivo e está perto do vizinho, restitui, dá seu jeito. Deus vai te perdoar, mas você pode trabalhar e restituí-lo. Isso sim. Agora, diz a palavra, dos teus pecados eu não me lembro mais, nem farei conta. Coisa que a pessoa não pode desfazer mais, né? E pecados que cometeu no tempo da ignorância, cometeu pecado com alguém que já faleceu, que já morreu, todos esses pecados são perdoados diante do Senhor. É assim que está escrito, lá em Atos dos Apóstolos, que Deus não traz em conta os tempos da ignorância. Ignorância quando eu não tinha conhecimento da lei do Senhor. Agora, se eu pecar consciente, Ele vai me cobrar, ainda que me perdoe, para eu não perder a salvação, mas Ele vai me cobrar, e a vara é quente. É assim que nós ensinamos. Nós não somos porta larga. Agora, justiça seja feita. Chamar um casal de fornicário, porque ele não tem papel, documento, isso é coisa do inferno, isso é filho de demônio que faz isso. Ensina os crentes a pecarem contra Deus. Nós precisamos ler as Escrituras, estudar a palavra e pedir ao Senhor, abre o nosso entendimento. Nós vemos homens de Deus falando essa mentira, foram condicionados a isso, entraram em seminário e aprenderam a falar essa mentira. A fornicação é um ato sexual antes do casamento, hoje é também. E o jovem que fica aí com uma moça e sai com outra, também está praticando fornicação, também está adulterando, também está prostituindo. Comete os 3 pecados em um só.
O homem está casado com a esposa. Está casado. O que é que faz essa parte do óculos descasar desse aqui? Se for quebrado ou partido no meio. Se uma parte for separada ou se for quebrada. Então, se essa parte se separar dessa e se unir a outro óculos, fez um corpo com outro óculos. Ou se essa parte, esta lente quebrar, quer dizer, morreu. É a de cá está livre. Ou a de cá está livre para botar uma outra lente aqui. Assim está estabelecido. Se alguém está casado, seja no cartório ou não cartório, vale para a pessoa que não tem documento também, que está no caminho do Senhor. Duas pessoas que vivem juntas, chamada de fornicários pelos evangélicos, mas diante de Deus não casadas, porém estão servindo ao Senhor, seja na igreja que aceita ou na igreja que não aceita o casal. Então o cônjuge varão trai a sua esposa, mesmo não tendo documento. Ele prostituiu-se, ele adulterou, ele fornicou. Se a esposa tiver condições e ele tiver arrependido de voltar, os dois, não é obrigado a perdoar e a voltar a conviver junto. Não existe essa doutrina. Não existe obrigação, é obrigado. Jesus disse: perdoai. Mas ele também disse para os discípulos: a quem vocês negardes o perdão, serão negados. Lá em João, capítulo 20, tá? Ele assoprou sobre os discípulos e disse: receberam o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. E a quem retiverdes, o que é retiver? Reter. Deixar de perdoar. Serão retidos. Está muito claro ali. Não, você tem que perdoar. Onde está escrito isso? Que eu sou obrigado. Se o Espírito está me mostrando que meu coração está preparado e a pessoa também não vai receber o perdão. Eu estou aqui com o meu coração aberto. Mas perdão, ele não é dado assim, não. A pessoa só recebe se tiver em condições de receber. Os discípulos sabiam quem ia receber perdão, quem não sabia, quem não ia. Não lembra de Ananias e Safira? Morreram os dois no pecado da mentira. E ali não foi concedido perdão, não, porque eles confirmaram o pecado. Ali foi retido, acabou. Bom, então, nós sabemos que se um dos cônjuges adultera, e se o outro está lesado, o outro que ficou sozinho, quebrado, né? Um quebrou e desuniu daqui, essa parte arrancou daqui. E se essa pessoa que se quebrou, desuniu, né? Por ter unido com outra pessoa, isso é chamado de adultério, fornicação, prostituição. Ele prostituiu o seu corpo, ele adulterou o casamento e fornicou. Ele passou do limite. Os pecados são o mesmo. Tem gente selecionando o tipo de pecado. Não, Jesus não falou de adultério, ele falou de prostituição. É a mesma coisa, meu irmão. O que é isso? Se eu estou casado com a minha esposa, eu ponho outra mulher, eu estou fornicando, eu estou adulterando e eu estou me prostituindo. O que é que prostituir? Você já viu o significado da palavra prostituir? As pessoas querem fazer muito qualificações erradas. Prostituir é profanar, meus irmãos. A Bíblia está cheia de escritura falando, usando este termo, como, por exemplo, prostituíram o santuário do Senhor. Adulteraram contra Deus, por ter um relacionamento contra outras nações e adorando ídolos. Adultério também. Quer ver um maior adultério no meio do povo de Deus, entre os casados, entre os solteiros, entre as crianças, entre os jovens, entre os velhos? É a amizade do mundo. Você que aqui, por exemplo, tem uma forte intimidade com o mundo e não tem a mesma intimidade com Deus, você está em adultério. E vai ser julgado por isso e vai ser condenado pelo teu adultério. Esse é o pior adultério. Você ama mais as coisas, se preocupa mais com as coisas materiais do que com as coisas de Deus. Você está em adultério e acabou. Tiago não diz isso. As pessoas casais preocupadas com coisas materiais, ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Em outras palavras, não sabeis que essa amizade do mundo é adultério? E os evangélicos estão em adultério, porque só cogitam em bens materiais nessa igreja, concernente a dinheiro, concernente a prosperidade. Isso é adultério. Ah, mas é pecado ter dinheiro? Eu não estou falando que é pecado ter dinheiro. Eu estou falando que é adultério no relacionamento íntimo com as coisas desse mundo. E é adultério.
Pode falar, irmão. Pastor, a cobiça dos olhos. Cobiça dos olhos, soberba da vida. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Isso tudo é pecado. E é adultério. A idolatria, a Bíblia diz que a avareza, o apego ao dinheiro, é idolatria. E muita gente vai para o inferno, muitos crentes vão para o inferno, porque são avarentos. Amam o dinheiro mais do que o Senhor, mais do que o seu irmão, mais até do que os seus parentes. É isso que não se prega nas igrejas mais. É isso que não se prega nas igrejas que ora muito, vai para monte. Isso não se prega. Porque o povo está atrás disso aqui. O que tem de gente escrevendo para nós, olha, não aguento mais estar na minha igreja, vou falar o nome. Pede dinheiro, pede bens, coisa material para botar na cantina para vender para nós. Nós damos arroz, feijão, depois está lá vendendo para nós. Isso é adultério, isso é prostituição, isso é pecado. E não tem ninguém que levanta, não tem ninguém de coragem. Mas eu tenho coragem. Amém. Eu falo aqui, eu falo em qualquer lugar. Eu sou na internet ou aqui na igreja não. Qualquer um que vier falar comigo, se o Espírito me encher na hora, vai ouvir tudo o que eu tenho para falar. Se ele mandar eu ficar quieto, eu fico quieto. Está cheio de adultério por aí. Irmão, quando você começa a ter desejo das coisas do mundo, se alegrar muito, porque as coisas começam a aparecer, aí você está tão alegre com essas coisas, mas as coisas de Deus não são mortas, estão defuntas, estão podres, está cheirando do mal, está fedendo. Você está em adultério. É sério, irmão, quando a gente ensina, a coisa fica assim, todo mundo fica assim, opa. Nós temos que falar essas verdades. Senão você fica enganado com você mesmo, teu coração te engana. Você pensa na presença do Senhor e cogitando num monte de coisa. Quando acaba o culto, seu desejo é estar em casa, fazer um monte de coisa, sua atividade, está ansioso que chega amanhã para você começar. Tem que ter muito cuidado, você tem que ter uma vida íntima com Deus. Irmão, que nós vamos gozar, não compara-se com nada desta terra. Despreze as coisas materiais, não atente para elas. Seja superior ao dinheiro, seja superior ao teu relógio, ao teu terno, ao teu paletó, ao teu sapato, ao teu carro. Seja superior. Aleluia, Jesus. Seja superior. Olhe para isso e diga: foi as mãos dos homens, pela permissão de Deus que fez tudo isso. Então nós dominamos essas coisas. Essas coisas não podem dominar nossos corações. Glória. Aleluia. Com certeza, meus irmãos. Então, amados e queridos irmãos, casamento é aquele que é feito diante de Deus. É aquele que o esposo ama a sua esposa, sua noiva, e a recebe como esposa. E a noiva recebe o noivo como esposo. Pode ser dentro de casa, com familiares, pode ser aqui no templo, lá no cartório, pode ser em todos os lugares, irmãos. Aonde tiver o povo reunido, ali Deus faz presente. Não tem que ser obrigatório ir lá para o cartório. Não podemos obrigar pessoas a adquirir um documento e privá-las da Santa Ceia, privá-las do batismo, privá-las da comunhão, e fica o resto da igreja um monte de tolos olhando para o casal, condenando como se estivessem em pecado. Tolice, pavoice, chocarrice, meninice. Precisamos amadurecer, precisamos entender e receber os irmãos, não com sombra de dúvida, mas receber os irmãos como irmãos em Cristo Jesus. Amém, irmão? Amém. Que assim seja, que os irmãos falem, que os irmãos expliquem. Quem quiser dar ouvido, amém. Quem não quiser, se acerte com o Senhor.